Êxodo 13, 17 a 22, assim nos diz a palavra do Senhor. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E, arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Até aí, a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, eis a leitura da Tua palavra, eis, ó Deus, a profecia do Senhor, a Tua revelação, ó Deus, aquela que, ao entrar no nosso coração e potencializada pelo Teu Espírito, gera em nós vida em abundância. E nós pedimos, ó Deus, nessa noite que a Tua palavra possa encontrar no nosso coração um terreno fértil, para que possamos, ó Deus, em nossos dias, viver a verdade do Evangelho, viver a verdade da companhia do Senhor em nossa vida. Como é bom, Senhor, saber que Tu és o Deus de toda providência, Tu és um Deus soberano que abençoa o Teu povo, e que mesmo, ó Deus, nas dificuldades, não viras o rosto contra o Teu povo, porque sobre o Teu povo está o Senhor olhando para o Teu Filho. Está um povo coberto pelo sangue de Jesus, um povo liberto pelo sacrifício do Cordeiro. Graças te damos, ó Deus, por essa grandiosa salvação que nos é revelada na Tua palavra. E nós pedimos então que o Senhor abra o nosso coração para que, no poder do Teu Espírito Santo, nós venhamos a entender toda a Tua vontade para nós, para que sejamos um povo cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. É no nome dele que oramos. Amém. Elizabeth Elliot, uma escritora cristã, conta em seu livro, um livro Esperança na Solidão, ela conta de uma jovem que fez uma ligação para ela, muito preocupada. Essa jovem queria trabalhar para o Senhor, queria ir para o campo missionário, mas foi diagnosticada com uma doença degenerativa que, aos poucos, poderia levar a sua vida, a sua existência a viver acamada. Imagine o desafio de Elizabeth, tendo que consolar ali ao telefone uma jovem que tinha todos os seus dias pela frente e que queria servir o Senhor, e a indagação era, puxa, mas que incompreensível essa vontade de Deus, eu queria viver os meus dias para Ele, como cantamos. Ela queria viver os dias para o Senhor, mas agora estava como que adentrando a um deserto, precisando entender os mistérios da vontade de Deus. Elizabeth Elliot conta então que ela primeiro orou a Deus pedindo sabedoria para que a jovem, num primeiro momento, entendesse o que é o bom de Deus, que era um pouco do que aquela jovem não estava entendendo. E em segundo lugar, Elizabeth também orou para que aquela jovem entendesse que mais vale para Deus uma fé confiante, mesmo em dias de deserto, do que um serviço entregue a Ele sem o discernimento do que é esta confiança. E quando ela falou aquelas palavras para aquela jovem de que mais valia uma fé confiante em Deus, ela ouviu do outro lado do telefone um lamento. Então Elizabeth disse, eu vou orar a Deus para que Ele permaneça com essa jovem todos os dias, nesse deserto que ela acaba de entrar. E para que ela perceba a companhia do Senhor, guiando cada passo que ela tem que dar neste deserto.
Nós estamos na palavra do Senhor diante de um momento em que Deus guia o seu povo, um povo que já havia sido libertado do Egito. Deus guia o seu povo para uma provação, guia o seu povo escolhido, o povo que ele libertou com mão poderosa para não um caminho mais curto, não um caminho mais rápido, não um caminho mais fácil, mas guia o seu povo para o deserto, como diz o versículo 17. Por isso o tema deste sermão, da nossa reflexão nessa noite, é com Deus no deserto. E nós vamos ver que com Deus no deserto, entenderemos através da palavra, primeiramente que Ele é o nosso guia, que Ele nos relembra e que cumpre as suas promessas, e que Ele está conosco todos os dias. Este é o ensino do Senhor para nós nesta noite. Que momento era este, meus irmãos? O momento em que, depois de vencerem, depois do Egito ter sido derrotado com a 10ª praga, o povo de Israel parte, capítulo 12, versículo 37, assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil homens a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Nós estamos diante desse momento em que o faraó já havia deixado o povo ir, e o povo partiu para uma caminhada no deserto. E o povo ainda não havia passado pelo Mar Vermelho, como a gente pensa de imediato, né? A gente pensa que logo depois que eles deixaram, o faraó já foi seguindo de imediato e ali eles passaram pelo deserto. Não, nós vemos também mais à frente, no capítulo 14, Deus dizendo que havia ali, do próprio Deus, do Senhor, uma estratégia para confundir faraó, porque ele sabia que faraó ia desistir da sua aparente libertação, né, da sua desistência da escravidão do povo de Deus. E aí ele fala assim: olha, eu sei que faraó vai vir perseguir vocês, então, para que ele não alcance vocês no caminho mais óbvio, o Senhor diz lá no capítulo 14 que eles deveriam ir de Etã para Pi-Hairote. E ali era onde o Senhor meio que armava uma emboscada para faraó. Por quê? Deus fala para Moisés: para ele pensar que vocês estão vagueando perdidos pelo deserto. Eu não vou deixar vocês irem no caminho direto, porque é mais óbvio, e ele vai pensar que vocês estão ali com o GPS, né, com o Waze quebrado. O Waze descarregou a bateria e vocês vão se perder. Ele vai parecer que vocês estão perdidos no deserto. Versículo 17 nos diz assim: tendo o faraó deixado o povo ir, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus. Era um caminho mais perto, era um caminho mais óbvio, era um caminho mais curto. Às vezes eu me pensei: puxa, por que não um caminho mais reto? O Senhor está dizendo por quê. Porque o Senhor iria derrotar por definitivo o faraó. Porque o Senhor sabia que faraó ia voltar a tentar pelejar, ia tentar escravizar de novo Israel. Aquilo que pareceu ser tão fácil depois de uma catástrofe no Egito, então vai, não quero seu povo aqui não, vai embora. Deus sabia que faraó desistiria dessa ideia, iria correr atrás dele de novo. E por que Deus sabia disso? Porque Deus sabia desse intento, e porque também Deus sabia que se eles fossem pelo caminho mais óbvio, a trajetória direta ia dar de encontro na terra dos filisteus. Por isso é que Deus diz: para que porventura o povo não se arrependa e vendo a guerra. Lembrem, inimigos históricos de Israel estavam ali no caminho. Uma ilustração pobre, mas imagina a torcida do Palmeiras saindo de lá da Barra Funda e indo direto para Itaquera. Vai encontrar um rival, um inimigo direto. Era esse inimigo direto que eles encontrariam ali na terra dos filisteus, e um povo que mal sabia. O povo não lutou a guerra no Egito. As 10 pragas foram as lutas de Deus com os deuses do Egito, e a última é de Deus com o faraó, o Deus do Egito. Israel não sabia lutar, Israel não era um povo preparado para a guerra. Então, se esse povo, no primeiro contato com a terra prometida, perto de chegar na terra prometida, lá na faixa de Gaza, nesses pedaços que nós vemos hoje,
o povo ia desistir. Ia falar, quero isso não. E você sabe que o povo ele tinha um ânimo dobre. Você sabe que os primeiros indícios de calor, de sede, o povo começou a reclamar. Então, porque Deus sabia das limitações, Deus não levou o povo para um caminho mais curto. Deus sabe da nossa limitação. Por isso ele leva o seu povo para o deserto. O deserto não é o lugar onde a provisão de Deus, a providência de Deus e o cuidado de Deus não podem nos alcançar. Não é isso o deserto, como muitos pensam, as pessoas não querem o deserto. Aquele crente atual que vive de prosperidade, que vive só de bênçãos, que quer correr atrás de um Deus abençoador, não consegue suportar um deserto. E não consegue entender que a vida cristã tem essa faceta de deserto. E nós precisamos entender que Deus nos leva ao deserto porque Ele não dá para nós um caminho mais curto, não dá para nós um caminho mais fácil, porque Ele sabe da nossa limitação, porque sabe que os nossos inimigos nos alcançarão quando nós estivermos em caminhos mais fáceis e em caminhos sem o preparo devido da nossa fé. Pare para pensar um pouquinho a respeito disso. Deus prepara o teu caráter, molda o teu caráter, fortalece o teu caráter, para que você, através dos seus dias, nas suas provações, nas suas batalhas, consiga vencer tentações e viva mais parecido com Jesus Cristo, o Filho dele. Então Deus levou aquele povo pelo caminho, não pelo caminho mais curto, e sim pelo deserto, porque sabia do intento de Faraó e sabia da limitação daquele povo. Deus iria humilhar Faraó. O capítulo 43 de Isaías diz isso. Olha, ali naquele mar, jaz apagado, como uma vela que se apagou. Eu os enterrei ali naquele mar, diz o Senhor ali em Isaías 43. Então havia um propósito de Deus em levar o povo para o deserto. E por fim era para que o povo também não retrocedesse, para que vendo a guerra não queira voltar para o Egito. Meus irmãos, esse não levou pelo caminho da terra dos filisteus é um guiar que tem uma qualidade de verbo que nos remete a uma perfeição do cuidado de Deus com Israel. Pense nisso. Perfeição do cuidado de Deus. Eu vou te levar para o lugar mais difícil, porque essa é a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável. Não é uma vontade que não poderá ser receber os cuidados de Deus. Mas ali vai o deserto e Deus não tem força. Vai chegar a enfermidade e ali não haverá o cuidado de Deus sobre a minha vida. Não, esse cuidado de Deus é um cuidado para que eles não retrocedessem. Era um cuidado para que Faraó não fizesse com que eles perecessem. E era um cuidado para derrotar de vez Faraó. Permitam-me contar uma história minha. O púlpito não é lugar de histórias pessoais, mas a última vez que eu preguei aqui na Vila Guarani, na semana seguinte a minha filha faria uma cirurgia de retirada de adenoide. E aí, ela estava com tosse, a gente até explicou para a Vivian, para o pastor Agil, que nós trouxemos a família, porque ela estava com uma tosse, e a gente não queria que essa tosse se agravasse para poder a cirurgia ser feita. A tosse se agravou. Não deu para fazer a cirurgia. Ela dorme com dificuldades por conta disso. A gente queria muito a cirurgia. Mas essa tosse, do domingo para sexta-feira, evoluiu de uma forma tal que na sexta-feira os 2 pulmões da Sofia estavam tomados pela pneumonia. Os médicos deram um diagnóstico e falaram assim, olha, é uma pneumonia extrema, a gente tem que internar. Naquele momento o Senhor nos levou a um deserto. Mas ela está aí, louvado seja o nome do Senhor. Através do tratamento, através dos médicos, o Senhor nos levou ao deserto, nos levou a um clamor por Ele. Sofia foi curada. E depois ela passou 6 dias na UTI com muita oração, com a igreja orando. Depois da cura e de virmos ao tratamento dela, o que ouvimos da pneumatologista? Olha, se ela tivesse feito a cirurgia,
Podia ser que a condição dela, ela tem uma bronquitezinha, essa bronquite fizesse com que ela tivesse uma parada cardíaca e morresse. Deus nos levou a um deserto, e neste deserto Ele tinha todo o controle sobre a vida de nossa filha. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse deserto Ele curou, nesse deserto Ele nos aproximou dEle. Lembrávamos disso por esses dias, né? Dessa vitória que o Senhor nos deu. Então é isso, nós temos aqui um exemplo, e você também tem. Elizabeth contou aqui esse exemplo no livro dela, de momentos em que o Senhor nos leva a deserto, e quando você olha, você para refletir na ação de Deus na tua vida. Ele é soberano sobre os nossos desertos. Ele dá a sua providência nesses desertos. Ele guia a nossa vida nesse deserto, e esse é o primeiro ensino da palavra do Senhor para nós nessa noite. Ele te leva ao deserto sendo o seu guia. Lá no deserto, Ele foi o guia de Israel, e Ele é o nosso guia em dias de provações assim. Podemos extrair algumas aplicações desse primeiro ensino da palavra do Senhor. Com Deus no deserto, nós temos um guia. Deus é nosso guia. Gostaria de falar com você que está sem entender o porquê de um deserto. Talvez você esteja questionando, até mesmo externando a sua insatisfação com murmurações, como nós vimos que Israel fazia. Murmurações e questionamentos que às vezes enfraquecem a tua fé. Ele poderia te levar ao caminho mais rápido, mas esse caminho ele gera o quê? De acordo com o texto, ele gera desânimo e retrocesso. Ele te dá um caminho mais fácil. Você não foi forjado em nada, não teve o seu caráter forjado em nada. Sem esse forjado do teu caráter por Deus, nós desanimamos a caminhada e retrocedemos. Quando a fé não está preparada o suficiente, era isso? Israel não estava preparado? Ao primeiro indício de batalha, eles retrocederiam. Então, às vezes externamos a nossa insatisfação, externamos os nossos questionamentos, mas precisamos confiar que o nosso Deus é o Deus de toda a providência e que Ele é o nosso guia. Eu gostaria de falar também com você que não conhece o Deus de toda a providência. É o que muita gente ouve por aí. Ao invés de conhecer o Deus de toda a providência, tem muita gente que te apresenta um Deus que te dá todas as coisas. E aí quando esse Deus que te dá todas as coisas, mas te dá uma aprovação, você não aceita. Você reluta, você briga, você fica revoltado, né? Mas aí você se vê em meio a um mundo mau, cheio de pecado, por consequência, você só vê deserto à sua volta. Mas Deus é aquele que te guia e que se revela como o bom condutor numa jornada desconhecida. Então, meus irmãos, nós precisamos descansar no controle do nosso Deus, ao invés de querer almejar o nosso controle. Eu quero ter o controle. Hoje em dia, você gosta de saber para onde você vai com o GPS, né? Nós precisamos descansar na condução do nosso Deus. Estamos acostumados, né? Hoje em dia, com aqueles carros autônomos, né? O carro autônomo, você aperta um botão, ele vai para o lugar, você não faz nada com o carro, nem dirige. Essa não é a condução do Senhor na tua vida. Ele é um Deus que te guia, que cuida de você lá no deserto também. Descanse então nessa condução. O primeiro ensino da palavra do Senhor, que está no versículo 17, é que Ele é o nosso guia. Com Deus no deserto, você não está com o GPS quebrado, não. Você tem um guia. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo ensino da palavra do Senhor está a partir do versículo 18, entre os versículos 18 e versículo 20. Porém, fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados, ou seja, em grupos, eles subiam os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. O segundo ensino da palavra do Senhor, aquele que está conosco no deserto, aquele que nos guia, é que Ele nos relembra, que Ele cumpre as suas promessas. Mesmo no deserto, Ele continua a falar conosco, continua a nos dar as suas promessas e continua a cumprir as suas promessas. Quem era José? Era aquele patriarca
que foi enviado para o Egito para que aquele povo todo fosse preservado. Daquela família, uns 70 que desceram, esse povo se tornou 600 homens, 600 mil homens, e todas as mulheres e crianças, 2 milhões mais ou menos de pessoas, os estudiosos pensam. José foi aquele que foi enviado para o Egito para causar a preservação daquele povo todo. E quando ele estava lá no Egito, quando ele já era governador, ele dá uma palavra para os filhos de Jacó, para os israelitas. Olha, quando Deus vos visitar, e certamente Ele vos visitará, levem os meus ossos para Canaã, para a terra prometida. E assim aconteceu. Meus irmãos, pensem naquele comboio, e aí ele falou assim, puxa, mas que trabalho, né? Não era trabalho, eles botavam no camelo, levavam os ossos, e no que eles meditavam quando olhavam para aqueles ossos? Eles lembravam que certamente Deus havia os visitado. Certamente Deus havia visitado Israel ali no Egito, dando aquelas 10 pregas para vencer o faraó. Mais de 400 anos de escravidão, e eles não conseguiam vencer, não conseguiam sair, e Deus ouviu o clamor daquele povo, e Deus visitou aquele povo. Então quando eles olhavam para os ossos de José, mesmo ali no deserto, mesmo ali na peregrinação, eles lembravam que Deus é aquele que cumpre as suas promessas. Meus irmãos, a nossa conversão, a tua salvação é uma promessa que te lembra que Deus já te visitou. Certamente Deus visitará muitas famílias aqui com salvação, com arrependimento de pecados, com novidade de vida a parentes pelos quais você ora. Certamente Ele visitará, porque Ele visitou a tua vida com salvação. E quando você olha para a tua jornada, mesmo no meio do deserto, você fala assim, Jesus Cristo veio. José não foi enviado lá para o Egito, Jesus Cristo veio a este mundo, Jesus Cristo veio ao deserto. Jesus Cristo veio para não falhar no deserto como Israel falhou. E aí quando você olha para essa salvação que está firmada na rocha, no nosso Redentor, que é Jesus Cristo, aquele para quem nós queremos viver todos os nossos dias, quando você olha para essa salvação, você fala assim, eu fui visitado. Deus me visitou, o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu. Isso é prova que Ele cumpre promessas. Se eu estou nesse caminho, isso é prova que Ele cumpre promessas. Se eu olho para aqueles ossos mortos e vejo a salvação, que dirá poder olhar para a minha vida nova e dizer, Deus cumpre promessas. Então, nós temos aqui, mesmo em meio ao deserto, lembretes do nosso Deus, que além de nos guiar, Ele nos dá a sua palavra como promessa. Jesus Cristo que foi ao deserto, como é que Ele venceu a tentação ali no deserto? Está escrito, está escrito, está escrito. Com a palavra Ele venceu Satanás. E mesmo que o deserto apresente várias tentações para você, você vai vencer o deserto lembrando da palavra de Deus, lembrando da sua conversão, lembrando da sua salvação. A tua conversão é o maior lembrete de que um dia Ele vai te levar à terra prometida. Vai chegar o dia que você não vai pecar mais. Vai chegar o dia em que você não vai desobedecer mais a lei de Deus. Vai chegar o dia em que você adorará o Senhor em espírito e em verdade, sem os seus pecados. Hoje nós adoramos pelo Espírito que nos regenerou, mas vai chegar o tempo em que você vai adentrar a terra prometida. E é essa promessa que nós almejamos. É dessa promessa que nós devemos relembrar. É essa promessa que a salvação pode te relembrar hoje. O Deus que cumpre promessas te leva ao deserto para te lembrar que a tua bênção maior é a tua salvação. E todas as demais promessas, todas as demais bênçãos que você espera dele, que você já ouviu dele, ele te dará. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos também acolher no coração algumas aplicações a respeito desse Deus que nos relembra e que cumpre que cumpre as suas promessas. Precisamos conhecer e guardar as promessas da palavra de Deus. Não é porque estamos no deserto que devemos desacreditar do poder de Deus em cumprir as suas promessas. Mas Ele é um Deus mais ou menos.
Ele é um Deus tão bom, tão amoroso, que Ele não quer o mal. E aí Ele não querendo o mal na minha vida, eu acho que Ele foi impossibilitado de vencer esse problema. Não, nas suas promessas Ele prometeu estar conosco. Ele prometeu te dar suporte nas suas tentações. Ele prometeu estar contigo e não te dar uma carga que você não pode suportar. Nós precisamos amar a obra de Jesus Cristo em nossa vida. Você precisa amar, conhecer e guardar a palavra de Deus, é amar o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nele nós temos todas as promessas de Deus. Quando você olha para Jesus Cristo, você tem nele o sim e o amém. Quando você olha para Jesus Cristo, você tem aquele que foi o cordeiro prometido para o povo de Deus, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Então, quando você olha para Jesus Cristo, no autor e consumador da sua fé, você tem o retrato, a certeza daquele que é a sua rocha, no qual Deus cumpre todas as suas promessas. Se você está no meio do deserto, enfrentando doenças, no meio do deserto, enfrentando a calamidade, o problema do desemprego, enfrentando o problema talvez da sua empresa, enfrentando o problema do casamento, e acha que Deus não pode cumprir as suas promessas, olhe para Cristo e veja que em Cristo Ele te deu todas as coisas, nos céus e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo então de vivermos em paz. É tempo de vivermos em paz por causa da reconciliação que temos em Jesus, pois Ele é a nossa segurança quanto à vida eterna. É tempo de nos arrependermos, porque a gente vive uma vida muito egoísta. Eu não quero o deserto. Por que, Deus, esse deserto? Por que não me levou para o caminho mais curto? Por quê? É melhor voltar para o Egito. Cebolas, pepinos, comida gostosa. É tempo de nós nos arrependermos de uma vida egoísta, só querer bênçãos. Se você não quer Deus forjando o teu caráter, é tempo de nós nos arrependermos para vivermos uma vida de esperança na palavra de Deus. Porque ela diz que nós somos pecadores e que precisamos da graça. É por essa palavra que vive o homem. Como foi que Jesus derrotou Satanás lá no deserto? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você está no deserto? É isso. Não é o pão da padaria, não é a prosperidade que vai te dar a vitória sobre esse deserto, mas é a palavra de Deus. É olhar para Jesus Cristo, aquele em quem Deus cumpriu todas as suas promessas. Então é tempo de vivermos confiantes nas promessas de Deus, firmes nas promessas, não como vacilantes que murmuram, como aqueles que não têm a graça da vida eterna. E você tem a graça da vida eterna. Precisamos deixar a angústia, a inquietação, deixar de ceder à tentação de viver à margem da palavra, né? Deixar a tentação de querer viver, mas nessa área da minha vida eu posso viver dessa forma, aqui no casamento, aqui na minha vida profissional, aqui no meu trabalho, eu posso viver desse jeito. Não, viva como Cristo, viva para a glória de Cristo. Olhe para a sua conversão, olhe para a vida nova. E veja que é nessa hora, não cedendo à tentação, que Deus vai te dar lembrança, vai te relembrar que Ele cumpre as suas promessas e assim você vencerá o deserto. Por fim, meus irmãos, nós temos um terceiro ensino da palavra do Senhor, que está a partir do versículo 21. A partir do versículo 21. Diz Moisés, numa narração que os estudiosos chamam de narração dramática. É aqui? Narração dramática. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de fogo, de nuvem, para guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem diante de dia e de noite. Pergunta que faço a vocês, meus irmãos. Nós precisamos refletir a respeito disso, né? O que você ia querer? Palácio, Egito, né? A beleza da metrópole, cidade com todas as coisas, mercado 24 horas, trabalho para todo mundo. Ou você ia querer também um caminho mais curto para uma prosperidade, para uma vida boa? Ou você ia querer um deserto com Deus?
Se não fosse o caminho do deserto, né? Se não fosse esse desvio para o deserto, Israel não chegaria ao Sinai. Israel não teria uma aliança com Deus. Israel não receberia as tábuas da lei de Deus. Se ele fosse direto por aquele caminho, era isso mesmo. Era desistência, retrocesso, povo desanimado e de volta para a escravidão. Era isso que aconteceria. E pasmem, na maioria das vezes nós queremos isso. Nós queremos a alegria da metrópole, nós queremos a facilidade da metrópole, nós queremos a facilidade do Ocidente. Cristãos no Oriente, irmãos nossos, sofrem, vivem no deserto, e nós não queremos a vida que eles têm. Mas esses irmãos, assim como os israelitas que foram para o deserto, puderam ter aquele que estava com eles de dia e de noite, para guiar os passos deles. Vejam o que diz o verbo, né? Para guiar pelo caminho. A coluna de nuvem não era um protetor solar. Imagina o reverendo Ageu lá naquele sol do deserto, branquinho, né? Tomando aquele sol, ele é como Moisés, tomando aquele sol, e aí você fala, nossa, o reverendo Ageu precisa de um filtro solar. Era isso? Não era só isso. Era a presença do Senhor durante o dia, para livrar o povo das provações do dia do deserto, do calor escaldante do deserto, mas mais do que isso, para causar, aqui é uma ação de Deus, para causar a direção, como nós falamos. Não é uma direção automática, não é só colocar a nuvem ali para que eles saiam andando debaixo da nuvem para ter um filtro solar. É a direção de Deus, a direção do Senhor sobre aquele povo durante o fogo, durante o calor do deserto. É o nosso Deus vindo até o seu povo para guiar. E assim como Deus guiou o seu povo Israel ali com a coluna de nuvens para proteger, o que é que você tem como guia? Todos os dias, Êxodo capítulo 40, versículo 38, eles olhavam para a posição da nuvem sobre a tenda, sobre o tabernáculo. A dinâmica dessa conversa de Deus, desse agir de Deus, desse guiar de Deus do povo está relatado por Moisés no final do livro do Êxodo. Então eles olhavam para a tenda, e a nuvem ali, quando ela se movia, o povo então sabia que podia viajar. Então em todas as viagens, Deus estava guiando aquele povo, e Ele nos deu a sua palavra, como guia, para sabermos a vontade dEle no deserto. Foi essa lei que Ele deu lá no Sinai, essa palavra que Ele deu para nós, para servir de guia, na nossa caminhada, como fortalecimento, sim, para os dias de deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Você não precisa de um vidente aí te dizendo coisas, faça assim, faça assado, vá desse jeito, como a gente quer alguma coisa mais facilzinha de entender. Não! Vá para a palavra de Deus, que te diz, se arrependa dos seus pecados. Aceite, sim, que Deus te leva ao deserto. Acredite na palavra dEle, que Ele está te moldando, por exemplo, nessa luta, nesse momento de deserto. É a presença dEle, esta é a bênção da presença dEle conosco. Essa é a dinâmica que Ele implementou aos filhos de Israel. Segunda ação de Deus, registrada dramaticamente por Moisés, também nesse versículo, é que de noite havia uma coluna de fogo para iluminar, para dar luz em meio às trevas do deserto. Aí de noite o frio era escaldante, vinha o fogo para aquecer, mas o texto diz que é mais para iluminar, para que de noite eles também não ficassem parados, para que no meio da noite, quando o choro vem, você ainda assim ande. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, é o que diz a palavra de Deus. Mas mesmo nesse choro durante a noite, Deus te dá o Espírito Santo, para que você se arrependa dos seus pecados, para que você entenda, seja convencido do que é a palavra de Deus,
para iluminar o seu coração cheio de trevas, para falar: isso é pecado. Você foi trazido a esse deserto para ser moldado, para ter ali as mazelas do pecado, as feridas do pecado serem saradas por esse Espírito Consolador. Assim como Ele deu a coluna de fogo para Israel, Ele nos deu à igreja o Espírito Santo, que é o fogo de Deus, que nos liberta dos nossos pecados, sim, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que ilumina os nossos olhos nesse tempo de escuridão, para enxergarmos que Deus está conosco. Jesus Cristo é Deus conosco. O Verbo é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele tabernaculou conosco. Depois Ele deu o Espírito Santo. O Espírito Santo é Ele que habita no nosso coração, para mostrar, sim, que Deus está conosco também lá no deserto, para iluminar. E aí você fala: puxa, mas só deserto? É só deserto? Versículo 22 diz: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. A palavra de Deus nos diz em Mateus 28, versículo 20, que Jesus Cristo disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele é Deus conosco. E aí, esta jornada de deserto, essa faceta da vida, que é uma faceta de deserto, para aquele que é filho de Deus, você vai poder experimentar no meio do deserto. Um pastor, como Moisés, um pastor que prepara para nós uma mesa na presença dos nossos inimigos. Um pastor que prepara para nós pastos verdejantes, mesmo em meio ao deserto. É esse o milagre que Deus está fazendo no meio da sua igreja. Um pastor que está conosco no vale da sombra da morte. Um pastor que dessedenta a nossa sede, que nos leva a águas tranquilas. Esse é Deus conosco. Um pastor que nos dá a certeza de que certamente a bondade e a misericórdia dele nos seguirão todos os dias. E em Jesus Cristo, a bondade e a misericórdia de Deus foi revelada a você, meu irmão, mesmo no deserto. Então aproveite esse tempo de deserto, essa jornada de deserto. Não dá para ficar contando historinha, contos de fada de que é a jornada do cristão. Não, a jornada do cristão é como a daquela jovem, sim, que teve que entender que ela enfrentaria um deserto para provar a sua fé no Salvador. Mas essa jornada no deserto não é uma jornada sozinha. É a jornada com o sumo pastor, que te dá também, com certeza, Moisés escreveu para um povo que sabia que ia entrar na terra prometida: e habitarei na casa do Senhor por longos dias, eternamente. Essa é a nossa certeza, a certeza de um povo que caminha como peregrinos no deserto, mas que não está sozinho, que tem a palavra, que tem o Espírito, que tem o guia, que tem as suas promessas, que tem Deus sempre conosco. Esse é o terceiro ensino. Ele é nosso guia, ele relembra que cumpre as suas promessas e ele está conosco para sempre. Primeira aplicação desse último ensino, e aí a gente já vai encerrar. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Nós vivemos dias de isolamento social, certo? Mesmo depois da pandemia, isolamento social, você não quer ver ninguém, o povo dá oi lá pelo WhatsApp, fala pelo Facebook, se comunica pelo Instagram e não quer ver a cara de ninguém. E a gente vive esse tempo de isolamento social. Mas Deus está conosco. Deus está no coração dos seus filhos. Você não está sozinho. Você está enfrentando lutas, está enfrentando um deserto, mas Deus, Ele te levou para lá. E Ele vai te tirar de lá. E se não for ainda aqui, na terra prometida, Deus vai estar contigo para sempre. O Senhor não se esquece, né? Ainda que a mãe se esqueça do filho, Ele não se esquece. Ok? Segunda aplicação, e aí por conta desse isolamento social, a igreja deve fazer, né? Desfazer essa impressão, né? A sociedade ocidental hoje, depois da pandemia, então, impregnou em nós o quê? Não quero contato com ninguém. Trabalho com vendas, meus irmãos. Ninguém quer receber visita. Todo mundo quer reunião online, você só fica no computador. É uma coisa difícil
de tirar de novo, né? Nós precisamos desfazer. A igreja precisa ser instrumento de Deus para quebrar essa solidão. Inclusive, você fala assim: meu irmão não quer receber minha visita. Meu irmão está lá sozinho. Ele não quer ver minha cara. Você não sabe quantos irmãos estão no deserto lá sozinhos e precisam de um corvo levando o alimento para ele. Precisam do presbítero. Chama os presbíteros e faça oração. Está alguém feliz? Cante louvores. Tem gente querendo cantar louvores, que Deus tem dado bênçãos e a gente não está compartilhando as nossas vitórias. A igreja precisa desfazer para ir lá, para mostrar no deserto, para aquele irmão que está no deserto, que ele não está sozinho, que você é corpo de Cristo. Minha última aplicação, para quem nos ouve e não conhece esse Deus que veio até nós, saiba que Ele visita este povo com salvação. Foi o que José disse: certamente o Senhor vos visitará. Se você me ouve aqui, se você está assistindo esse culto, se você veio a este culto e não conhece esse Deus que nos leva ao deserto, saiba que Ele visita este povo com salvação. E o que você precisa fazer para conhecer esse Deus? Basta arrepender-se dos seus pecados, reconhecer que você precisa dele, e que esses caminhos do mundo, mais curto, de sucesso, esses caminhos são caminhos que levam à morte. Há caminhos que para o homem parecem caminhos de bem, mas eles levam à morte. Arrependa-se e receba o selo do Espírito Santo, receba a salvação em Cristo Jesus, para nunca mais você se sentir sozinho outra vez. Concluindo, a Elizabeth Elliot termina esse capítulo que ela fala da solidão no deserto, dizendo que ela também passou por um deserto. Ela estava em meio a uma missão no Equador, ela sozinha, já viúva, com uma filha de 3 anos, e o que ela queria? Ela queria a cidade, ela queria a civilização, e ela estava ali navegando no rio com alguns indígenas daquela região, cansada de só ver rio, mato e mosquito. Ela falou assim: eu quero civilização. E aí ela falou: Deus me levou àquele deserto. E antes que a tentação de maldizer a minha vida, antes que a tentação chegasse, porque no deserto Satanás não foi tentar Jesus, ele vai tentar você. E antes que a tentação chegasse, ela disse: olha, o Senhor me fez vencer a tentação com a sua palavra. Com um dos 3 está escritos. E o está escrito que ele me fez vencer está lá em Hebreus 13, versículo 5. Hebreus 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Ele é Deus conosco. Com Deus no deserto, você tem um Deus que é o teu guia. Com Deus no deserto, você tem um Salvador que te lembra que a tua salvação é promessa dele cumprida na tua vida, e que ele cumpre todas as suas promessas. Com Deus no deserto, você tem aquele que não te deixa sozinho. Você tem aquele que está sozinho, moldando o teu caráter até o dia de Cristo. Eu quero essa vida, meus irmãos. Você quer? Que vivamos essa nossa vida para a honra e glória do nosso Deus. A Ele a glória agora e no dia eterno. Amém.